Hoje tem bate-papo no canal Corpo Luz. Seja bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Mônica Tavares, artista da cena, trazendo nesse mês de janeiro em especial um tema em comum para todos os convidados dos bate-papos que acontecem aos domingos. Se reconhecer negra, negro. Cada convidado trazendo sua perspectiva, sua abordagem dentro do assunto. O bate-papo é um espaço para a gente poder falar deste corpo que existe, que merece existir na sua plenitude, na sua totalidade expressiva, seja na arte como na vida. Também um espaço para a gente abrir reflexões para o nosso existir. Se você ainda não conhece o canal, entre, assista aos bate-papos anteriores, curta, comente, é muito importante. Se puder, compartilhe com os amigos, inscreva-se. Hoje, no nosso bate-papo, quem está aqui é a artista Marise Diniz. Se reconhecer negra, experiências e identidades em uma família interracial. Não saia daí, porque a gente está chegando. Quem está aqui hoje, assim, para mim, é uma pessoa muito especial, é até difícil de falar, porque ela é uma pessoa muito querida. E eu, às vezes, fico até, já estou até emocionada, porque é uma amiga, uma pessoa competentérrima no trabalho, uma artista linda. E a gente comentando, a gente viu que a gente nunca conversou sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui hoje, né, Marise? Então, gente, quem está aqui para esse bate-papo de hoje, essa pessoa linda, é a Marise Diniz. Marise, prazer você aqui, viu? Prazer também, né? Minha amiga, minha irmãzona, né? E já agradeço, assim, não só os elogios, como a oportunidade. Recebi esse convite como uma grande e boa provocação, né? Porque eu acho que a gente vai tratar aqui de um assunto, né, que diz respeito à nossa formação, à nossa, né, identidade, e é algo que eu nunca falei assim publicamente. A gente às vezes conversa em rodas menores, né? Então, estou nervosa, mas estou feliz com a possibilidade. Aqui é igual espetáculo, Mar. A gente fica assim com frisinho na barriga, que nem. Mas olha, antes da gente começar no nosso bate-papo com um tema, né, dentro do nosso tema tão instigante, que é se reconhecer negra, negro, e a Marise vai trazer para a gente a perspectiva dela, né, a sua experiência sobre identidades e família interracial, eu vou pedir para a gente fazer uma áudio-autodescrição, para que todos possam nos ver. Pode ser? Eu posso fazer, Claro. você vem? Mara, bora lá, vai lá. Então, eu sou Mônica, negra, do tom claro, eu gosto de falar que eu sou negra marrom, e cabelos cacheados longos, estou vestindo uma blusa sanfonada rosa, claro, com brincos mais compridos, prateados, com uma pedrinha avermelhada ao centro. Atrás de mim tem duas paredes fazendo esquina, uma amarela clara, outra ocre, com uma estante de livros e ao meu lado o banner Corpo Luz. Eu sou Marise, sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos crespos, pintados de vermelho. Eu estou usando uma camisetinha branca, né, de alça, e um colar de contas multicoloridas. E estou sentada à frente de uma parede azul, um azul escuro, da cor do banner do Corpo Luz, com um desenho feito de giz de um símbolo adinkra chamado Aya, que tem estado aqui na minha parede, então ele está desenhado em giz. E é isso.
Acho que eu queria falar um pouco desse símbolo, porque eu acho que ele tem a ver com essa conversa nossa, Por né? favor, por favor. Dele estar aqui estampando a minha parede, né? Esse símbolo, ele é um dos símbolos africanos, e ele remete à força, à resistência, à persistência. E eu desenhei na minha parede no momento agora, né, na pandemia, no ano passado, por ocasião de um espetáculo que eu estava fazendo junto com as mulheres em Playlista, que é um projeto, né, que eu participo, um ajuntamento de mulheres, e a gente estava falando de rota de fuga e me veio esse símbolo, né, que remete também à nossa ancestralidade, é uma riqueza enquanto grafia, simbologia, e aí eu fiz para o espetáculo e nunca mais tirei ele daí. Que lindo. Talvez para estar sempre recorrendo a essa imagem que atualmente ela é muito necessária, assim, para mim e acredito que para outras pessoas também. Então, é isso. Bom, então, Marise, eu tenho pedido, né, para quem está chegando, para começar pela trajetória, pelos caminhos dentro, né, dentro desse assunto, porque eu acho que trajetória, o caminho que a gente percorre, é o nosso rastro, o nosso registro, a nossa marca de existência nesse planeta. E eu gostaria, se você quiser, de falar de você, quem é a Marise, né? E como está sendo o seu caminhar, né? Bom, eu sou Marise, mineira, nascida na cidade de Divinópolis, interior de Minas, mas já vivendo em Belo Horizonte desde 1980. Sou filha de Dona Caetana Brandão e José Marques de Souza. Sou parte de uma família de muitos irmãos, somos oito irmãos, e me tornei, né, artista da dança. E, a partir da minha adolescência, busquei uma formação, né, em dança. Venho de uma família que tem uma veia artística também, né, da minha avó, minha mãe, meu irmão. Então, somos uma família que tem as artes, uma tia, artista plástica. Então, a gente tem aí essa trajetória dentro da arte, embora profissionalmente poucos se dedicaram, né? Só eu e meu irmão. E eu acho importante falar, né? A gente escolheu, eu propus à Mônica que a gente fizesse essa conversa a partir dessa referência da família interracial, porque eu acredito que é a partir das reflexões em torno disso que eu venho construindo, eu estou em pleno processo de construção dessa identidade, né? Depois de uma trajetória, de uma criação em que esse tema, né, da negritude não foi assunto. Então, eu me apresento como filha, né, irmã, porque eu acho que nesse lugar aí da família, para mim tem sido a oportunidade de conhecer e de fazer as minhas leituras em torno desse tema. Então, eu venho de uma família que tem várias raízes, assim, né? Tenho avós com descendentes de indígenas, de negros e de portugueses. Então, é uma família, por princípio, né, multirracial, mas onde a expressão, como a maioria de nós, né, ou como boa parte da população. Mas considero que a raiz negra ela é muito expressiva e muito forte, embora
no meu corpo, né? Na minha maneira de se apresentar e de ser lida, por ter a pele clara, isso gera, às vezes, e gerou em mim, durante muitos anos, algumas dúvidas, né? Algumas questões, me trouxe algumas questões, né? Me colocou nesse lugar que a gente, né, já falou e já apareceu aqui também em outros colegas, do não lugar. Que lugar é esse? Quem sou eu? Né? Sim. Eu trouxe esse não lugar porque eu me sinto, assim, eu me identifico com isso também, sabe, Maris? Então, eu passei quase que a minha vida toda nesse não lugar, né? E agora fazendo esse movimento de reconhecimento. Mas aí... Então, assim, eu acho que a minha família, eu fiquei refletindo, assim, relendo, rememorando, né, para a conversa de hoje, fiquei rememorando, fiquei lembrando, assim, da minha avó, né, dos meus avós. Eu só conheci a avó paterna, e a minha avó paterna foi muito marcante na vida das pessoas que a conheceram, porque era uma mulher muito pequenininha, com traços indígenas, muito forte, muito fortes, mas era uma mulher extremamente católica e muito dedicada a cuidar do outro. Minha avó era parteira, era benzedeira, era cozinheira, e uma mulher que muito cedo ficou viúva. E meu pai, como filho mais velho, assumiu essa coisa de ajudar a criar os outros irmãos, né? Eram 7 irmãos, e ele, como mais velho, ele passou a ter essa responsabilidade. Assim. E meu pai, pelo menos na minha leitura como filha e né, dos meus irmãos, talvez por essa responsabilidade, ele tenha se tornado um homem muito sério, muito duro, muito rigoroso, assim, com algumas questões, com algumas regras. Outras se tornaram qualidades, né, que ele transmitiu para os filhos, assim, era extremamente correto, era irritantemente correto e honesto, e queria as coisas assim muito, né, muito corretas do ponto de vista dele, né, e dessa coisa da honestidade consigo, com o outro, com a família, e foi um homem que veio de uma família, né, de poucos recursos, abandonou o estudo para trabalhar e conseguiu alcançar uma condição financeira que deu a ele algum status social. Né? E ele trabalhava no Banco do Brasil. Isso teve uma época que era era um super emprego, assim, você tinha ali uma garantia de um salário razoável e de ter uma condição. E eu estou falando isso porque eu acho que isso reverberou na maneira como ele se portou na vida, como um homem negro, talvez embranquecido por uma condição social e econômica que nem todos os homens da época dele, negros, na mesma condição familiar, talvez tivessem conseguido, né, se projetar e se firmar. E a minha mãe já vem, assim, de uma família diferente, assim. A minha avó era uma mulher negra, era uma artista, era uma professora de música. E então, minha mãe também se formou professora, depois também foi bancária. Então, foram situações contingências em que as famílias, elas, embora não tivessem posses, alcançaram um status, né, social e econômico que não era tão comum, né? E fiquei refletindo esses dias se o fato de ser uma família muito miscigenada, que alcançou, né, alguma tranquilidade em termos financeiros e sociais, assim, se isso não provocou um apagamento
dessa identidade, né? Não se tornou urgente se afirmar, né, como negro, como negra. E acho que isso de alguma forma, talvez faça sentido para outras famílias também, tanto a interracialidade quanto essa condição de classe média coloca uma família afrodescendente, negra, num patamar que, às vezes, ela para de se questionar e né, de fazer questão, trazer a negritude como questão. Uhum. Então, isso na minha infância não era assunto, isso não passava, assim, pelo contrário, tinha um pouco, assim, o cabelo, né? O cabelo já foi falado aqui, é uma marca muito forte, porque Sim. O cabelo era muito curto, porque o muito crespo e muito alto incomodava, né? Uhum. Então, isso ou era muito preso, ou era solto, mas muito curto, porque para mim era o sinal maior da minha negritude, por exemplo, tá no cabelo. Uhum. Então, eu acho que assim, meu pai não gostava muito de se dizer negro, talvez, e aí, alcançado esse status, isso desnecessário, porque ele tinha trânsito em lugares que talvez outras pessoas negras não tivessem. Sim. Eu me identifico e vejo a sensação que me dá que por essas condições também eu me vejo na mesma história nesse sentido, talvez por essas condições e não se falava no assunto. Não era um assunto para se falar, porque parecia que ele não existia. Sensação de, não existe isso. Nós vamos falar do quê? Do que não existe? Mas como assim, né? Não existe para quem, né? Porque para mim, criança, eu já estava assim, como assim, né? É como se isso não fosse importante, não fosse determinante nessa construção da consciência e da identidade, e da subjetividade, né? Então, eu acho que essa coisa dessa família e desse contexto, por um lado, não trouxeram para mim essa condição, por um lado, não trouxe essa questão da negritude para mim, mas, por outro, me fez, talvez, me relacionar com a diversidade de um jeito diferente, como se ela, de uma maneira ingênua, né, vou falar como, né, considerando talvez algo que tenha sido bastante ingênuo na infância, adolescência, até juventude, como se todo mundo fosse igual, como se a diversidade, né, ela não fosse uma questão. As pessoas são assim, como elas são, ponto. Quando eu chego na minha adolescência, eu percebi que eu comecei a despertar um interesse, uma admiração muito profunda, assim, por algumas figuras, sobretudo das artes, né? Da dança, da música, principalmente, que eram as artes que eu mais, né, tinha acesso e gostava, e eu comecei a perceber que parecia que tinha algo diferente quando um corpo negro se movia, quando uma pessoa negra cantava, uma mulher, um homem, quando nesse lugar da expressão e do modo de ser e fazer nas artes, isso começou a saltar nos meus olhos, de modo que eu desenvolvi uma admiração muito grande, assim, sabe? E não é que existia exatamente uma comparação, mas me saltava aos olhos. Sim. E aí eu comecei a enxergar o ser negro e negra como potência, e nunca como algo desfavorável, ou menor, ou não tão interessante, ou não tão bonito, ou algo subalternizado. Eu sempre enxergava potência.
E isso talvez tenha se refletido, talvez não, acho que sim, né? Eu acho que eu posso afirmar que isso talvez tenha se refletido nas minhas escolhas, né? Afetivas, amorosas, né? Então, era algo que despertava o meu interesse, né? Não só esteticamente, mas potencialmente, né? Pelo modo de ser e de expressar. E você se sentia isso atraída, né? E era uma atração e um interesse, né? A ponto de eu falar, às vezes eu brincava, falava assim, oh meu Deus, por que você não completou o serviço, né? Começou, fez o cabelo crespo e o resto ficou muito claro, porque era algo assim que de fato me chamava atenção, né? Principalmente por essa questão da expressão, do modo de ser e de fazer, sobretudo de artistas, mas claro, de homens, mulheres comuns, que eu via, às vezes era o jeito de falar, às vezes era o jeito de se articular na vida, né? Com uma propriedade, às vezes, que me encantava muito. E então eu passei, né, me relacionei muito, a maioria dos homens com os quais eu me relacionei eram homens negros, né? Não era um critério único, mas era algo meio inevitável. Com ênfase. E numa dessas relações, né, eu fiquei grávida, e era uma relação que foi breve, foi curta, e eu fiquei grávida já, né, uma mulher caminhando para a maturidade, embora ainda considere muito pouco, muito ignorante mesmo, no sentido de não saber, né? Ou de não me atentar para questões raciais, por exemplo. Eu acho que na juventude e já indo para a maturidade, eu talvez pince lá quando eu falei dessa coisa da diversidade da minha própria constituição familiar, né? E do modo de lidar com essa questão, eu trouxe isso para cá, né? Assim, já para a juventude, caminhando para a maturidade. Para mim era quase óbvio que a diversidade precisava de ter espaço e de ter, né, modos diferentes de se expressar na vida, de ter espaços para as pessoas se trabalharem, se manifestarem, enfim. Eu acho que de uma maneira talvez meio ingênua e romântica, eu achava que estava tudo certo, né? Então, eu não me atentava para alguns aspectos, assim, que se relacionavam mais com essa questão racial, por exemplo. O trabalho artístico também, eu acho que nos ajudou a ver esse mundo com mais diversidade e a lidar com as pessoas de uma forma igual, porque, né, éramos e somos pessoas e que convivemos com a diversidade. E eu acho que esse exercício de trabalho e de convivência faz a gente pensar o mundo de uma forma, né, dessa forma e achar que tá tudo certo, tá tudo bem, né? Sim. Até que a gente começa a deparar com as outras questões, né? E você está falando isso, eu estou lembrando que foi, no meio artístico, a primeira pessoa que explicitamente me leu como negra. Isso não partiu de mim, partiu de um colega. Na época, eu dançava no Primeiro Ato, que era um grupo aqui de Belo Horizonte, né? Onde nos conhecemos. E tinha uma pessoa que chegava nova no grupo, então ainda não sabia muito bem os nomes, e falou assim, eu encontrei, eu não sei o quê, qual que é o nome daquela negra do grupo? E a pessoa para quem ele perguntou, falou, Mônica. Não é a Mônica, é a outra negra. E eu não sabia que eu era a negra do grupo, olha bem. Isso, e nem eu. E aí essa negra a quem ele se referia era eu. E aí eu falei, olha que interessante, alguém me leu negra. E eu mesma nunca tinha feito essa leitura, né? Então, eu acho que esse lugar, né, esse ambiente
das artes, assim, eu acho que ele também propicia isso, né? Essa diversidade nas leituras e essa possibilidade de discutir isso, né? De colocar isso em questão. Uma outra coisa que eu estou me lembrando, que se refere ao cabelo sempre curtinho e tal, antes do primeiro ato eu passei um tempo dançando no grupo Camaleão, que é um grupo também aqui de Belo Horizonte, na época dirigido pela Marjorie Quest, que era a diretora do grupo, bailarina, e pela Bettina Bellomo, que é uma mestra, né, querida da Bettina. dança. Ela é argentina, mas residente no Brasil há muitos anos, responsável pela formação de muitos artistas daqui, de fora daqui, né? E professora ela... de dança clássica, né? Para todos nós aqui. Clássica, sim, uma artista incrível, né? Uma mestra. Na época ela dirigia esse grupo, o Camaleão, eles estavam, o grupo tinha terminado e surgiu um novo elenco. E eram, as mulheres eram mulheres que vinham da escola, do núcleo artístico, onde surgiu o grupo, né, onde era a sede do grupo, e às vezes mulheres que vinham de uma linguagem mais do jazz. Então, tinha clássico também. Mas tinha mulheres, por exemplo, tinha muito essa coisa do cabelo, né? Cabelo grande, e o cabelo era pá. E eu lá, pequena, que eu tenho 1,58 m, com o cabelo bem pequenininho, um dia, Bettina preparando um ensaio, eu ensaiando ali junto com as meninas, Bettina fala, Marícia, por favor, seu cabelo. Eu falei, ai, misericórdia, o que vai ser meu cabelo? Aí ela me falou assim, você é miúda, e essas mulheres têm cabelo grande, você precisa se despentear, precisa enlouquecer, mulher. E aí ela pegou meu cabelo e penteou meu cabelo todo para cima, colocou mais black que eu tinha. Lindo! Vamos ensaiar. Eu ensaiei parecendo que eu era uma outra pessoa. E todo mundo também... Quem sou eu, né? Quem sou eu, né? E eu vi que nesse gesto dela, nessa maneira, toda vez ela ia no camarim para me despentear, ou para me, né, deixar o meu cabelo como eu nunca tinha experimentado antes. Então, foi uma outra pista também, né? Um outro sinal de alguém que me dizia, assume a sua negritude. Ela tem força, ela tem poder, ela tem lugar, né? E eu acho que isso me emociona lembrar e pensar nisso, porque ainda que a ficha não tivesse caído ali, hoje nessa conversa com vocês faz parte da minha memória, né, do meu acervo e da minha gratidão, né, por essa mestra que me desafiou muito em outros lugares também, mas que nesse lugar me sinalizou um caminho, assim, né, e me ofereceu um acesso. Que bom, porque talvez de uma pessoa vinda da dança clássica, onde o cabelo é necessariamente preso em coques, né? Eu passei de coque a vida toda, fazendo aula com a Bettina, mas assim, no lugar que a gente eu esperaria que ela talvez falasse, né, o contrário, ela fazer esse movimento, ter essa atitude é brilhante, né? Maravilhoso. E figura fenomenal, sim, sempre, vai sempre me surpreender. E isso me lembra também, eu até comentei com a Ivana, e me lembra também do rap do cabelo, né? Que foi, você sabe desse rap, viu, gente? Tem aí, já falei na lista dos bate-papos, não, dos vídeos do canal, que foi uma atitude também. Eu era criança, uma atitude não minha, mas assim, foi um lapso da minha mãe, ela estava prendendo meu cabelo com um elástico bem apertado, fazia duas marisquinhas assim, eu tinha aquele rosto assim, né? Fazia trança e prendia. E numa dessas o elástico escapuliu e o meu cabelo ficou soltão, assim, aquela jubona, eu saí correndo pela casa. E isso foi a letra do rap, né? Como eu jamais havia visto ou sentido. E é isso que é a letra. Então, assim, talvez essa sua experiência fosse assim, quando a gente tem isso solto, livre, a gente fica assim, e aí agora? O que eu faço com isso tudo, né? Será que eu posso? Será que eu vou ser adequada? Será que eu vou ser incluída? Será que eu vou ser inserida, né? Sim.
E eu acho que é muito marcante, né? Eu vejo que esse tema do cabelo surgiu aqui com a Ivana, surgiu com o O Rodrigo, Rodrigo. né? Então, acho que é muito marcante, e é um sinal que hoje, por exemplo, eu, 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 eu sinto que quando eu me faço a minha audiodescrição, né, o cabelo tem um lugar muito, muito importante. Quando eu assumo o meu cabelo como ele é, aos 15 anos, né, eu estava lá na adolescência, voltei para ela, que na adolescência, quando eu começo a ver, enxergar a potência do que era para mim ser negro, negra, eu falo, mas então meu cabelo é esse, meu cabelo é desse jeito, assim, eu quero ele assim. E acho que foi também marcante tomar essa decisão na adolescência. Acho que coincide com esse momento em que eu estava descobrindo, né, essa beleza e esse lugar, né, E, Marise, quando a gente fala assim, eu tenho feito essa pergunta, qual foi o momento em que você acha que você falou, sou negra? Quando que você se reconheceu negra? Teve esse momento? Teve algum momento em que você falou assim, ok. Eu acho que eu ainda estou nesse processo de reconhecimento, mas teve algo muito marcante, né? Eu vinha contando que eu fiquei grávida e tive a minha filha, minha primeira filha, uma menina negra. E ela, quando ela tinha 4, 5 anos, um dia e para mim era óbvio que ela seria negra, eu desejei assim, e ainda aí sem imaginar que coisas, perguntas e questões poderiam surgir daí. E aos 4, 5 anos ela falou assim, e ela me perguntou, falou, mamãe, por que a sua pele é dessa cor e a minha é dessa? Por que você, quando, né, toma sol, você fica cor de rosa, e eu não fico? Né? Então, como ela não tinha, né, a presença paterna como uma referência de um negro, né, retinto, e na minha família as pessoas têm essa tonalidade um pouco mais escuras, algumas, a referência era eu. E eu né, expliquei, tentei dizer, olha, por causa disso, a gente vai misturando as cores né, e você é essa mistura. Né? Então, a minha pele é mais clara, mas eu também sou negra. E ela não acreditou muito, né? Porque ela Como estava assim, né? colada nessa ideia da cor da pele. E aí eu comecei a buscar ajuda, né? A primeira pessoa que me ajudou foi um amigo muito importante, muito querido nesse processo, que é o Wagner Carvalho, que é aqui de Belo Horizonte, mas que mora muitos anos, né, na Alemanha, em Berlim, e a gente se conheceu lá, a gente, né, morou na mesma casa e criou uma amizade muito muito forte, né, e duradoura ainda hoje, assim, e foi uma referência para mim naquele momento. Eu falei, olha, socorro, minha filha está me perguntando por que né, ela por que eu tenho essa cor e ela tem aquela. E eu lembro que ele me ligava, me mandava textos, né? Na época vinha até pelo correio, não tinha tanta coisa assim, né? Dessa facilidade, manda um PDF aí no e-mail, né? Mandava coisa pelo correio, a gente conversava muito no telefone. E ele foi me dando esses toques, assim, a afirmar e construir e formar essa identidade. Então a gente começou coisas que às vezes parecem que são muito pequenas, mas que elas são muito importantes. Olha o cabelo de novo. A gente começou a trançar cabelo juntas, a gente ia trançar juntos os cabelos. E eu comecei a apresentar para ela, diferente do que era mais difundido e mais divulgado e que tinha mais visibilidade pela mídia, né? Das referências brancas, das princesas brancas eu comecei a apresentar para ela outras
outras mulheres, né? Ou, lógico, dentro, respeitando ali a faixa etária dela, mas trazendo outras referências. Então, isso foi uma coisa que eu sempre me preocupei. Eu escolhi uma escola que tinha uma professora negra, né? Porque eu sabia que ela precisaria Precisava. dessa referência, e porque isso é como deveria ser, né? No nosso país, a gente não precisava, não deveria ter, né? Um número tão desigual, né? De representatividade em funções e profissões e cargos, né? De poder e de visibilidade. E, então, isso eu sempre estive atenta, mas nesse momento eu redobro a atenção, até para a gente construir esse elo. E eu disse para ela, antes que ela se sentisse, né, diferente demais, ou menos, ou menor, ou o tanto que eu desejei que ela fosse como ela era, sabe? O tanto que eu desejei que ela fosse daquele jeito. Então, esse vínculo também afetivo e essa afirmação de que ela era uma menina linda e dos meus sonhos, do jeito que eu sonhei, eu acho que isso criou essa confiança nela também, né? De que o mundo podia dizer outras coisas, mas eu tenho aqui na minha mãe, na minha família, essa afirmação de amor e de desejo e de admiração. E pode Você, falar. não, porque eu me lembrei que você disse assim, da importância de fazer deste tema algo fundamental na criação dela. Sim, Eu acho que é isso que você está dizendo, né? Que esse tema carregado de afirmação e de amor, né? E de importância, de relevância, é uma outra maneira de ser educado, né, Marise? sim. E eu percebo que isso vai mudando. Naquele momento, eu sentia que ela precisava de referências na literatura, nos filmes, né, na escola, e precisava de uma afirmação amorosa, afetiva, de que ela era amada e precisava, né, ser acolhida em qualquer lugar, sendo como ela era, mesmo se ela tivesse numa escola, numa sala, num evento em que ela fosse a única criança negra. Ela precisava ser acolhida e respeitada e amada incondicionalmente, né? Sim. Naquele momento eu sinto que era isso que ela precisava. Depois isso vai mudando. Ao longo, né, ela hoje é uma adolescente, e ao longo desse período, outros fatos aconteceram e outros episódios aconteceram que isso fortalecia a necessidade do diálogo e dessa afirmação e dessa atenção, né? Então, quando ela tinha ali 8, 9 anos, eu me casei com um homem branco. E, a princípio, ela também não encontrou ali uma referência e, né, de alguém que fosse mais próximo dela, Sim. né, nesse fenótipo, mas é um companheiro. Claro que eu também não iria escolher alguém que, né, não tivesse esse propósito na vida, né, de colocar em questão, de estar atento, de contribuir, sendo um homem branco, né, e, portanto, privilegiado em vários aspectos, né, só poderia estar junto se fosse alguém que topasse essa parada, Sim. né, de estar discutindo e contribuindo e construindo uma família, tendo essa questão racial como um dos eixos principais. Sim. E assim foi, né? Porque uma pessoa, é um companheiro assim, né? E aí, nesse momento, a gente teve dá-lhe trabalho, dá-lhe conversa, dá-lhe afirmação, e dá-lhe referência, né? E dá-lhe buscas, e dá-lhe aprendizado para E você e para ele, né? para nós todos, né? Para ela também, e para minha família também. Minha família, Ah, isso é importante. irmãos.
por um tempo, eram pessoas que reproduziam piadas racistas, né? Que tá ali, que não tem não reflete sobre isso. E eu falava, gente, agora assim, parou, né? Não dá Acabou. mais. Então, comecei também eu acho que uma criança, num contexto assim, eu acho que essa coisa da família interracial, ela me chama atenção por isso, porque é muito fácil passar batido. Sim. Né? É muito fácil passar batido, e não pode passar batido. Não pode. Então, depois, né, eu tive um outro filho, branco, né? Branco. Pequenininho, assim, quase louro. Mas eu acho que eu acho isso eu acho isso uma oportunidade tão maravilhosa, porque pode falar. Não, é que eu acho isso é uma experiência tão única que você pode estar trazendo para a gente, como assim, como que é isso, né? Como que é essa família e como que você está lidando com isso, né, Mari? Eu também ainda, por isso que eu acho que um percurso muito longo, né? Que a gente vai se aprofundando, e quanto mais você se aprofunda, mais coisa tem. Porque não é estanque. Bom, então agora eu cheguei. Sou assim, sou uma mulher negra, de pele clara. Eu vou pisando muito devagarinho, Mônica, porque eu entendo, assim, até para fazer essa afirmação, para me apresentar dessa forma, não foi simples, né? É quase como se eu não tivesse, eu me sinto tão privilegiada, e não deveria, não deveria ser privilegiada. Eu entendo, né? Muito bem o que você está dizendo, eu entendo muito bem. Eu não me sentia no direito de me apresentar assim, né? Porque... Sei como é. Por várias razões, né? E talvez, assim, essa mudança, quando você perguntou quando foi, talvez o disparador foi, sim, a pergunta da minha filha, por que a sua pele é dessa cor e a minha é dessa? Você é minha mãe mesmo? Eu nasci da sua barriga mesmo? Né? Por que essa princesa da televisão ela é assim e não é como eu? Né? Então, isso tudo eu sinto que é um desafio, mas uma oportunidade maravilhosa. E que essa ingenuidade de achar que estavam todos ali, que a diversidade ela tem espaço para todo mundo, não é assim. Não é. Né? Na real, não é assim. E que se antes, por exemplo, vou citar um outro exemplo, vou abrir uma janelinha aqui, com essa questão da diversidade. No início dos anos 2000, eu fiquei muito curiosa para entender como era um corpo em dança sem a visão. Né? Então, fui trabalhar com as pessoas com deficiência visual. Fui aprender com elas, na verdade. Fui ressignificar o material que eu tinha como dançarina, como professora de dança, para tentar, né, oferecer uma oficina, mas eu fui aprender como que esse corpo se move no espaço, como que ele se organiza, como que ele se reorganiza. E aquilo, para mim, já era um movimento que eu fazia de uma maneira considerando uma ética de um estudo, de uma pesquisa, mas também era um movimento político, porque eu não queria que essas pessoas estivessem no lugar onde elas sempre estiveram. Eram centros de referência para as pessoas com deficiência visual. Eu queria que elas ocupassem outros espaços, uma plateia de dança, um palco de dança, por que não? Né? Um espaço que normalmente elas não frequentavam, que elas fossem vistas e que elas se apropriassem de espaços públicos. Então, essa era a minha proposta ali, com, né, um olhar para a diversidade nesse sentido. Com relação a essa questão racial, para mim era óbvio, nas oportunidades que eu estive, né, que eu tive de estar em lugares, por exemplo, quando eu coordenava a equipe de dança da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, que é uma escola pública aqui em Belo Horizonte de formação em artes. Para mim, era óbvio que uma equipe de profissionais, o corpo docente, ele tinha que ser diverso. Ele tinha que contemplar
pessoas de formações diferentes, né? Tipos diferentes, de lugares diferentes da cidade. Artes diferentes. Artes diferentes, modos... Mas eu achava que isso era meio óbvio. Depois eu entendi que não é óbvio. Não é. Isso passou a ser uma escolha política, passou a ser uma escolha conscientemente política, a ponto de dizer, olha, se eu tiver aqui, né, duas pessoas igualmente competentes, né, no sentido das habilidades ali, se eu tenho um corpo, né, docente, ou se eu estou num ambiente que ele é muito embranquecido, eu preciso, né, quebrar isso aí, eu preciso colocar um outro modo de ser, pensar, fazer e ser nesse lugar, para gerar também esse atrito, e que se tiver que gerar desconforto, que gere, para fomentar esse espaço, que ainda é muito igual. Então, eu acho que essa escolha, que ela parecia óbvia, parecia fluida, né, mas que hoje eu entendo ser muito ingênua, assim, de que tem espaço para todo mundo, tem que ter espaço para todo mundo, muito top, ela não é assim. E isso hoje, né, com a minha filha, como uma adolescente, a gente já começa a conversar nesses termos. Então, essa conversa e essa oportunidade de trabalhar sobre isso é muito rica e ela vai mudando. Então, hoje ela tem uma consciência que eu, com 15 anos, eu estava achando Black is Beautiful e só, né? Ela sabe dos enfrentamentos que ela tem, ela sabe, ela fala, nossa, mãe, muito obrigado, porque você nunca deixou eu alisar meu cabelo é lindo. Então, assim, isso foi Dali, né? Dali, seu cabelo é maravilhoso, ele é lindo assim, né? Então, e as pessoas não deixam, isso é fácil, depois passa, não, vamos tentar, e vamos tentar. Isso. Então, Empoderar, né? Já empoderar, porque senão é muito fácil o caminho contrário, o caminho inverso, né? De ir para o lugar da inferioridade, né? Porque é assim que o olhar do outro prevalece, né? E a importância de você, dentro da sua família, tendo um filho branco, né? E já está numa criação balanceada, né? eu acho que ele vai lidar com essa questão de outra forma. Isso. Porque nós já somos se eu penso lá na minha família, onde eu fui criada, multirracial, e penso na que né, que a gente constitui hoje, eu vejo uma distância muito grande. Né? Fala um pouquinho disso. Como que é isso agora, assim? Porque teve um caminho aí que foi do seu reconhecer dentro da sua vida do que você admirava e das suas escolhas, de um caminho, e depois, quando você fala que foi uma mudança, com o novo casamento também, e tudo isso, essa trajetória, eu imagino que a família de origem também tenha vivido modificações, como você até começou a dizer. É porque eu percebo que tem alguns sobrinhos que já, né, que seriam, então, a terceira geração, pensando aí nos meus pais, né, nós, irmãos, que já tem um outro tipo de relação, né, com essa questão racial, com esse tipo de debate, com esse tipo de enfrentamento. Então, de consciência mesmo, né? Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que fala, eu poderia requerer cota, eu não vou requerer, porque eu estudei a minha vida inteira numa escola particular, como que eu vou requerer cota? Claro. Com quem, né, tá ali... Consciência, né? Acho que isso é um outro patamar, né? Eu acho que, eu não sei o quanto a minha família contribui para esse tipo de questão, mas eu acho que outros meios também, né, contribuem para que exista um outro pensamento em torno disso, né, e uma outra proposta, assim, para essas gerações que vão chegando, né. Que bom, então, né? Eu acho que é importante reverenciar nossos pais, nossos avós. Hoje eu acho que fizeram o que foi possível, né? Sim. Claro que fizeram o que foi
o melhor que puderam. Né? Sim, eu fico imaginando, né, no meu caso, quando eu questionava, eu ficava assim, como que eles não têm resposta para mim, assim? E aí, quando você coloca da sua experiência, que você foi buscar ajuda porque você não sabia como lidar naquele momento, eu fiquei, voltei lá, falei, nossa, gente, se hoje, atualmente, existe essa dificuldade, né? Imagina para os meus pais lá nos anos de 1970, para uma criança que, né, estava pequena e fazendo perguntas e não tinha respostas, né? Como que seria para eles fazer isso? Eu entendo que assim, esse respeito por essa ancestralidade que também passou por muita dificuldade, sabe? Eu fico imaginando como é que deve ter sido para o meu pai, ter ocupado o lugar que ele ocupou, de também, quando você fala dessa família que tem um certo destaque, né, social, não sendo rico, mas tendo algum lugar, né, tendo uma profissional liberal e tudo. Ele era um dentista, então, assim, como que deve ter sido para ele, sabe? Ter enfrentado uma universidade, enfim, um agradecimento mesmo, né? Uma gratidão por a gente poder estar aqui agora e compreendendo esse processo e reconhecendo esse processo. Eu acho que é o mais legal, né, Marisa? Eu acho que Querida. teve... Não, pode dizer. Não, eu acho que teve um momento em que eu pensei assim, nossa, eu fui privada de discutir essa questão racial, de entender, de me aproximar dessa ancestralidade, de reconhecer a potência dela pela minha família. Teve um momento em que eu pensei assim, né? Uhum. Hoje eu já estou um pouco ponderando isso. Primeiro porque, tá bom, se foi assim, bora para frente, já foi, Sim. né? Vamos ficar lá nessa lamentação, vamos tentar fazer diferente da agora para frente. Mas eu tenho, hoje eu já penso, já pondero, pensando nisso que você está dizendo, né? Teve um momento ali que era crucial para você sobreviver, você tinha que, talvez, né, se Uhum. pôr de alguma forma, né? Então, eu acho que, de alguma maneira, isso deixou um rastro, assim, que permitiu que a gente pegasse esse fio para tecer uma nova estrutura, né? Uma Sim. outra estrutura. Por isso que a gente está aqui, para abrir essas reflexões, para a gente poder dizer, olha, tem como, né? Tem sem saída, tem caminho, tem com quem conversar, tem, assim, é possível e vamos fazer esses caminhos. Vamos abrir esses caminhos, vamos abrir possibilidades, né? Sim, E talvez outras pessoas possam já estar num caminho mais adiante com experiências ainda, né? Ainda mais ricas e tudo, mas hoje é assim que a gente tá podendo fazer, né? sim, é Querida, isso. eu queria te perguntar como que você gostaria de encerrar o nosso bate-papo? Eu queria encerrar expressando um desejo de que a gente viva esse ano, né, que se iniciou há pouco, refletindo sobre as nossas escolhas enquanto cidadãos, né, cidadãs, que a gente vai estar vivendo um ano muito, pelo menos pessoalmente, eu vejo um ano muito importante, assim, né, no sentido de poder começar a reconstruir, né, o que tem sido tão devastado no que diz respeito às relações humanas, né, sociais, econômicas, políticas. Então, eu acho que esse desejo, né, de que as pessoas compreendam a importância disso, não só para si, mas
para outras pessoas, né, conhecidas e desconhecidas. Eu acho que a gente tem esse dever, né, de se atentar para isso, e acho que esse desejo ele é pertinente nessa conversa nossa, porque quando a gente fala desse reconhecimento, se por um lado a gente tem uma juventude se empoderando, se a gente tem grupos maiores se fortalecendo, se organizando, a gente tem do outro lado, e é do outro lado mesmo, é do lado oposto mesmo, pessoas que estão muito preparadas para um embate muito perverso, né? De desvalorização, de desmoralização, de violência contra esses corpos e essas corpas negros e negras, né? E então eu desejo isso, sabe? Que a gente se aproprie, reflita e reconfigure esse caminho, assim, de modo a se fortalecer nesse sentido, sabe? É isso que eu desejo, assim, para nós todos. Eu queria reiterar o seu desejo, que é um ano de eleições, eu acho que é disso que você está falando, né? Você rasgado aqui, então, para dizer que, gente, vamos ter consciência, né, do que está acontecendo no sentido desse retrocesso que nós entramos. E um retrocesso que diz diretamente de nossos corpos e corpas negros. Então, quando a Marise diz assim, com toda essa delicadeza que eu amo essa pessoa, por causa dessa docilidade, e aí me dá vontade de falar assim, gente, é o seguinte... Fala aí para mim. Não, mas é falar com amor mesmo, porque é isso que eu tenho tentado também falar, porque eu já disse aqui que eu me sinto melhor, com mais atitude, quando eu sou convidada acolhidamente, inclusivamente e amorosamente para fazer as coisas. Então, gente, amorosamente, pensando na igualdade, né? Pensando num país mais justo, onde a gente está vendo tanta injustiça, tanta desigualdade, assim, não tem mais por onde a gente ter tantos exemplos como a gente vem tendo desde que essa pandemia começou e antes mesmo dela. Eu acho que assim, a coisa só piora para a gente ver mais e do que a gente tem visto desse horror. Eu acho que é um horror. Então, que a gente possa entender que nos espaços políticos, nos espaços institucionais, nós precisamos de ter diversidade. Nós precisamos ter representatividade para que a gente possa ser uma humanidade mais igualitária. Então, eu só queria emendar o seu... Posso? Lógico. Já emendou. Já emendei. E aí eu vou te perguntar o seguinte, querida. Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com o pessoal que está nos assistindo? Algum trabalho, alguma coisa que você acha que é legal dentro dessa conversa que a gente está tendo? Porque, gente, ela é uma artistaça, uma professora linda, maravilhosa. De trabalhos de Marise, você pode até sugerir, né? A gente coloca na descrição como ver seu trabalho. Mas tem alguma coisa em especial que você gostaria de compartilhar com a gente? Eu gostaria, um pouco dentro dessa temática, porque eu acho que foi um trabalho, assim, né? Tem várias coisas, eu posso colocar várias indicações de trabalhos realizados agora durante a pandemia, mas tem um que é um podcast que é um trabalho que foi muito marcante para mim dentro dessa discussão nossa aqui, que foi uma residência artística que eu participei em 2019, a convite da Gabi Guerra, que é uma artista visual, educadora aqui de Belo Horizonte, filha de Gil Amâncio, que também estava nessa residência, que é um músico, educador, muito maravilhoso aqui de Belo Horizonte, e o Ailton Gobira, que é poeta e estudioso aí da cultura popular, também né, baiano, mora em São Paulo, e é meu companheiro hoje, e a gente fez esse trabalho com o Cyber Terreiro no Centro Cultural da UFMG em 2019. E agora, no ano passado, a gente virou um podcast, está no Spotify,
com relatos, é um bate-papo também, né, sobre as experiências, e foi uma experiência que, para mim, abriu muitas portas no fazer artístico, no entendimento da cultura negra, de como que esse processo de criação e de experimentação pode ter outras nuances e pode chegar em experiências muito diferentes das que eu tinha até então. Então, foi muito especial e marca um lugar também de afirmação nesse lugar, né, de mulher negra, de pele clara, que teve uma trajetória artística centrada ali né, nesse movimento da dança europeia, norte-americana, mas que tem algo aqui também, né, nem que seja no modo de pensar e fazer, que se afina muito com esse lugar, né, da cultura afrodiaspórica, que é o lugar que eu tenho buscado compreender, experimentar e refletir a respeito, né? Então, eu vou deixar a descrição, no Spotify, dentro do Centro Cultural da UFMG, se chama Cyber Terreiro, vou te passar, você deixa lá. Deixa. E vou deixar também, se for possível, outros links, né, de trabalhos artísticos. A gente coloca, viu, gente? Vou colocar na descrição. Eu queria agradecer a presença da Marise demais, e gostaria de agradecer a presença de todo mundo que nos acompanhou até aqui. E de lembrar que no próximo domingo vamos estar todos juntos, todos os convidados desse reconhecimento da nossa negritude para conversar. E eu espero que eu acho que já tenho assim a intuição de que vai ser muito legal. Marise, muito obrigada, viu? Beijo grande, querida. Eu espero que as pessoas curtam. Para mim foi bem assim, eu cheguei com um desafio e estou saindo assim, realmente, eu acho que você trouxe esse lugar do bate-papo, eu me senti bem confortável e bem tranquila. Ai, que bom! Pela confiança em mim, nas minhas palavras, por todos esses elogios que nem acho que eu mereço, e por você estar fazendo esse trabalho tão lindamente. Obrigada. Obrigada também, querida. Talvez as pessoas nem imaginem que não é fácil, né, estar nesse lugar também, trazendo todas essas abordagens, né? Mas é uma conquista, né? É um aprendizado. Para mim tem sido um aprendizado muito grande. Te agradeço por isso também, querida. Beijo. E ficamos aqui. Beijo a todos. Tchau, tchau. Obrigada a todos.